Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estou trazendo mais um vídeo para o canal após esse empate do Palmeiras contra o Botafogo no Allianz Parque por 0-0. Comentaristas analisando essa fase atual do Palmeiras e essa dificuldade do time em fazer gol. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. Fábio Luciano e também o Pedro Ivo Almeida para a gente falar desse empate 0-0 entre Palmeiras e Botafogo, os dois últimos campeões brasileiros. Vou começar com você que está mais pertinho aqui, Pedro. O Botafogo me parece bem treinado pelo Renato Paiva, aproveitou esse período. E o Palmeiras não é aquele Palmeiras nos melhores momentos. Tanto que muito torcedor no Allianz Parque vaiou no final do jogo. Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite a você, Mari, Capita, o fã do esporte aqui com a gente. Eu acho que é por aí. Se a gente pega para ver os dois principais, os dois aguardados duelos, né, dessa primeira rodada, o Flamengo e Inter ontem, o Botafogo e o Palmeiras hoje, acho que todo mundo em algum momento ali colocou esses quatro times na parte de cima da tabela na hora de fazer projeção. Eu olho para o Flamengo, eu vejo coisas interessantes a se destacar, eu olho para o Inter, eu vejo muita coisa interessante a se destacar, eu olho para o Botafogo, como você falou, para quem está no início de trabalho, é bom lembrar, o Botafogo, em tese, pelo planejamento que o Textor pontua, está estreando na temporada hoje. Ele abriu mão de tudo que passou para começar a temporada dele agora, porque ele fala que não tem como sustentar 11 meses de temporada. Então, ele sustenta do final de março até o meio ali de dezembro, o meio para o final de dezembro. Então, ele estreou hoje para um início de trabalho muito interessante, coisas a se destacar. Aí eu olho para o Palmeiras e eu não tenho tanta coisa para falar de positiva, não. Tem, inclusive, muita coisa para a gente pontuar aqui que não está funcionando. Eu vejo um time pouco mobilizado, eu vi um time com pouca vontade de dar uma volta por cima depois de perder o título para o meu rival no meio de semana. Parece que a coisa não acontece. Quem quer se iludir com aquela reta final de jogo, defesa do John, Palmeiras chegando, no abafa de que poderia ter vencido, poderia ter perdido muitas vezes também se o Botafogo finalizasse melhor, tomasse uma decisãozinha melhor ali na hora de finalizar, principalmente no primeiro tempo, muito superior do ponto de vista tático, dentro do Allianz. Então, acho que eu olho com um pouquinho mais de preocupação do Palmeiras do que para os outros três citados. Então, tem pouco a olhar e falar, olha, isso aí funcionou, isso aí está no caminho certo para o time do Abel. O Everton faz grandes defesas, né, Mari? Mas o John também, especialmente no Flaco Lopes, né? No final do jogo, era a chance do Palmeiras conseguir uma vitória, sair com os 3 pontos. Mas se tivéssemos uma luta de boxe por pontos, o Botafogo seria vencedor, né? Exatamente. Tudo bem, amigos? Boa noite. Boa noite, fã de esportes. De fato, né? Se a gente fosse completar todas as 5 lutas, né? Os rounds de uma luta decisiva, com certeza o Botafogo levaria. Eu estou muito curiosa para ver a entrevista do Abel, porque na final contra o Corinthians, final de Campeonato Paulista, ele pontuou ali que o que faltou para o Palmeiras foi apenas fazer o gol, né? Ali, diante do Corinthians, para conseguir o título. E hoje não foi isso. Hoje, de fato, o Palmeiras ele poderia ter perdido a partida das oportunidades que o Botafogo criou, da maneira como o Botafogo jogou, muito parecido com o que era o Botafogo de Arthur Jorge, muito vertical. Uma coisa que o Paiva pontuou quando ele assume o Botafogo, de permanecer com essa estratégia que dava tanto certo, mas um Botafogo muito melhor organizado do que a gente viu de começo de temporada. Começou a temporada já disputando 2 títulos, né? Supercopa e Recopa. E ali um Botafogo muito acima do tom também, nervoso, buscando confrontos físicos. Na partida de hoje, muito organizado, muito fiel ao que se propôs ali, de aproveitar um meio de campo esvaziado do Palmeiras, né? Com o Rios e com a estreia do Lucas Evangelista, que buscou o jogo, que tentou, mas ainda assim contou com um time abaixo do ritmo do que poderia ajudá-lo. Então, acho que o Botafogo aproveitou muito bem esse setor de meio de campo, entre aspas, com os 3 volantes, né? O Patrick de Paula, o Gregório e o Marlon, mas funcionou. Faltou, de fato, ali, no último terço, né? Como dizem, um pouco mais de entendimento ali de Arthur, de Igor Jesus e também do Savarino na hora de escolher o melhor passo ou de definir a jogada. Às vezes um passo adiante, né? Teve um lance do Savarino no segundo tempo, que a bola adiantou um pouquinho, detalhes para o Botafogo não conseguir o gol, né? E o Everton fazendo grandes defesas também. Talvez nada muito impressionante, mas algumas defesas que a gente vai começar a ver agora, Capitas, olha aí. Acho que é esse lance que volta para o Savarino, né, na sequência, e ele também tem uma chance ali dentro da área. Agora, pro fã de esporte que não viu ainda, esse gramado fala, poxa, mas não é sintético? E tem cortiça, parece terra, né, Agora tem o sintético com aparência ruim também. Não, vamos fingir que é gramado ruim. Sim. Podem, antes de passar pro Capita, desculpa, mas podem falar o que quiser, que é cortiça, que é a cor. O grande jogo, que deveria ser o jogo de abertura, né? O jogo da TV aberta, 4 da tarde, atual campeão, o grande jogo, ele nos entrega uma estética ruim. Você pode falar o que quiser. Por que organiza, quem cuida do campo diz que não está prejudicando. O Estevão pega uma bola no primeiro tempo que ele
Era para partir contra um driblezinho ali, estava na cara do gol, ele escorrega. Então ele perde o time da jogada. Pode se defender, pode falar que é a cor, que é curtíssimo, mas a estética é ruim. A apresentação do grande jogo, da rodada de abertura, do principal produto do futebol brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro, a Liga Nacional, é uma estética ruim. A gente está tendo aqui que falar para falar isso. O ponto pro Piquerez nesse ali, hein? O Piquerez volta num pique, salva o Palmeiras ali no rebote do Everton, um lance importante. Um dos lances do Botafogo, Capitas. Boa noite. Primeiro, boa noite a você, ao Pedro, a Mari, boa noite a todos. É isso, assim, já. O que foi abordado é o que realmente aconteceu no jogo, pelo Pedro e pela Mari. Eu acho que Palmeiras e Botafogo poderiam sair com os 3 pontos. Né, se você olhar para algumas oportunidades que os times criaram. O Botafogo criou até um pouco mais, mas o Palmeiras, no final da partida com o Flaco, principalmente, teve a chance, né, de sair com a vitória, com os 3 pontos, mas aí olhando para uma forma coletiva... O contra-ataque que eu falei, isso. O Savarino adianta a bola. Sim. Isso era lance de gol, claro. Aí né? o Savarino acabou errando em 2, 3 oportunidades esse tipo de jogada, né? Que é um jogador que tem um controle de bola um pouco mais próximo do pé, que usa velocidade, mas com um controle. E aí no jogo de hoje ele acabou desperdiçando algumas chances para o seu time por conta de condução de bola, enfim. Mas é algo que acho que a gente conhece o futebol do Savarino e sabe que isso no decorrer do campeonato vai ser ajustado e ele vai continuar sendo importante para o Botafogo. Mas o que válido é a questão coletiva, né? Eu acho que é por isso que o torcedor do Palmeiras tem cobrado muito esse time, assim. Porque o Palmeiras ele continua competindo, mas abaixo do nível que o torcedor está esperando. Essa é a questão negativa do jogo para o lado do Palmeiras. No Botafogo, já é um time que existiu uma preocupação do torcedor pelo que foi apresentado esse ano, né? Um confronto do campeão e do vice-campeão brasileiro, então é um confronto pesadíssimo. O torcedor do Botafogo tinha essa expectativa, né? Em cima do planejamento do técnico, do que aconteceria nesse primeiro jogo, mas foi um time que coletivamente apresentou algo muito próximo do que o torcedor viu ano passado. Um time que marcou muito forte, né? Jogou com 3 homens no meio-campo, o Patrick, o Marlon e o Gregory, que foi muito bem na partida de hoje, jogou com 3 homens de frente e usou muito essa roubada de bola rápida e a saída em contra-ataque, coisa que o torcedor do Botafogo se acostumou a ver em momentos de conquista. Então, se for para entender o melhor, né, se a gente for para colocar o melhor o time em campo, que mereceu a vitória, na minha opinião, foi o Botafogo, pelo que não vinha apresentando e pelo que apresentou nesses 90 minutos. E o Palmeiras continuou repetindo alguns erros que a gente está vendo nas partidas anteriores e que preocupa tanto o torcedor palmeirense. Pega o seu gancho para a gente ir ao final do jogo, minuto final. Vamos lá. Teve esse lance aí, a sequência, 2 defesas do John, Sim. espetacular a sequência, né? Foi a grande chance. Aí, daqui a pouco a gente vai falar muito do Renato Paiva, da estreia do Botafogo, do bom futebol apresentado, se surpreende o torcedor. Essa volta do estilo de contra-ataque forte, né? E vamos falar do Vitor Roque também. Fiquei imaginando, se o Flaco faz esse gol, será que já começa a ameaçar a titularidade? Vamos falar sobre tudo isso. Mas antes, vamos ouvir o final do jogo, o som no Allianz Parque. Põe pra gente ouvir, por favor. Atenção, torcedor. Invasão de campo é crime previsto em lei. Respeite a lei. Evite punições ao Palmeiras. Viu? E tem um campeão de longe, que é a torcida do Botafogo. Isso. Inclusive, os colegas em transmissão de rádio, de TV, eles relatavam que durante boa parte do jogo se ouvia muito a torcida do Botafogo. Tecnicamente, ela seria abafada pela maioria palmeirense. Eu acho que isso é um retrato, porque o gol poderia ter saído no final do Palmeiras ali, uma vitória magra e tudo mais, mas o botafoguense olha para frente e parece que hoje ele se reconectou com algo que ele viu lá atrás e que deu títulos para ele. O palmeirense ele não sabe para onde ele olha para frente. Não seria um gol do Flaco que ia virar e falar, agora esse time tem jeito. Você não consegue olhar para o campo, você perguntou do Vitor Roque, né? O Vitor Roque, para mim, ainda vai sofrer por conta de um time que não está encaixado. Não porque a fase dele é boa, a bola está chegando e ele não está colocando para dentro. Não há um encaixe. O palmeirense que está lá reclamando no estádio, ele olha para o campo e não tem uma projeção das mais positivas. Ele está preocupado com o que vem pela frente. O botafoguense, ele olha para o campo hoje e fala, opa, isso aqui eu lembro. Não tem o Almada, não tem o Luiz Henrique, vai ter uma peça que vai ser trocada. Talvez você possa ter uma reposição ao longo das janelas até o final do ano, mas ele olha e fala, foi assim que eu vi esse time ter sucesso ano passado. Isso, é claro, empolga mais quando você olha para o outro lado e não tem exatamente um norte ali. Teve um momento no jogo que o canto do torcedor, ou de boa parte da torcida no Allianz, foi falta de vontade. Tem isso também, amigos? Eu não acho falta de vontade. Eu acho que a gente consegue perceber algumas peças do Palmeiras, de fato, sentindo o momento.
essa talvez frustração, ou de fato, não sei se necessariamente um cansaço psicológico de que as coisas não acontecem, porque quando a gente fala, por exemplo, do Vitor Roque, é só olhar para o Estevão também. Também não está acontecendo com ele, né? Então, isso diz muito sobre a mecânica, sobre o funcionamento do time. Eu acho até que o Vitor Roque, ele busca... O jogo dele é muito físico, ele busca o contato, ele sofre faltas, sai muito da área para poder participar da partida. Mas, do outro lado, o companheiro dele também está sofrendo, né? Essa sobrecarga de ter que definir o jogo. Sim. Então, não vejo falta de vontade. Acho isso... O torcedor, ele entende dessa maneira. Mas, de fato, que... foi se perdendo essa pegada de meio de campo, como o Palmeiras, ele chegava nos duelos inteiro, né? Assim, duelo de meio de campo, pressionava o adversário, recuperava rápido também, já ligava os jogadores de frente. Então, isso, de fato, a gente não está vendo no Palmeiras. E o grito completo foi ai, que saudade, quando o Palmeiras jogava com vontade. Não, mas isso é muito baseado no que aconteceu no final do ano passado e o que foi entregue pelo Palmeiras esse ano, né, Edu? O Campeonato Brasileiro abaixo da expectativa do torcedor. O Paulista. É o Paulista. O Paulista, né? O final do ano passado, né? Porque você acaba perdendo o título pro Botafogo. O início desse ano, e aí já tem uma queda um pouco... assim, é difícil falar uma queda de rendimento no início de trabalho. Sim. Mas é algo que o torcedor não consegue se identificar com aquele Palmeiras vencedor. Vamos lembrar que na fase de classificação, o Palmeiras quase não consegue ir pro mata-mata. Mas, né? O Palmeiras também tem a questão de planejamento, né? O Palmeiras entrou em vários jogos poupando metade do time. Então, eu acho que isso, enfim, o torcedor esquece rápido as coisas, mas faz parte do planejamento a médio e longo prazo que o ano pede. Eu acho a ideia perfeita. Ele coloca 6 jogadores em um jogo, titulares, 6 reservas, então ele dá força para o time e dá minutagem para outros, enfim. Mas a produção do Palmeiras, desde esse momento, até agora que o Palmeiras começou a jogar com seus jogadores principais, é abaixo do que o torcedor espera. E aí um time como o Palmeiras, acostumado a ganhar títulos, acostumado a confrontar os seus adversários, ter um controle do jogo coletivo, isso tem chamado a atenção porque não é o que o Palmeiras tem feito nesses últimos jogos. E tem a questão da perca do título para o seu maior rival, que isso tem um peso dobrado para essa cobrança de hoje também, com relação à atuação. E se a gente for colocar na sequência, já é o terceiro jogo sem marcar, né? Sem fazer gols. Perdeu no Allianz Parque do Corinthians por 1-0, empatou em 0-0, agora mais um 0-0. E aí passa um pouco por essa questão que vem um pouco da cobrança também em cima do Abel, né? Porque o Palmeiras tem jogadores de qualidade. Se você olhar para o Estevão do lado direito, né? Para o Facundo, que, enfim, é um jogador que foi contratado para, na minha opinião, não para ser titular absoluto, mas que hoje vem ocupando essa função por conta, por exemplo, de outros jogadores que estão no departamento médico, o Felipe Anderson que não consegue render, mas aí tem a contratação do Vitor Roque, que ela é pesada, tem o Rafael Veiga no meio campo. Então, são bons jogadores, produziram muito em tempos anteriores, só que hoje... coletivamente o Palmeiras não funciona tão bem e esses jogadores também não conseguem aparecer da forma que o torcedor espera. Assim. Então, é lógico que é o início de trabalho, acho que o Abel vai falar isso na coletiva, né? Talvez fale sobre isso. Né? Primeiro jogo do Brasileiro, você já tem uma pressão grande do torcedor na arquibancada, mas assim, é algo para entender no dia a dia de trabalho, assim, que não é o Palmeiras que o torcedor, dentro do campo, que o torcedor palmeirense está acostumado a ver. E não que eu espere o Abel falar isso na coletiva, mas passa por ele. Ele ainda não entendeu como ele faz esse novo Palmeiras jogar. Isso. O Palmeiras é bem diferente daquele que já teve sucesso em outro momento. O Palmeiras da reta final do ano passado tem problemas, ele tem novas peças para potencializar esse ano. Muito se falou que ele queria uma janela, a janela foi feita, ele tem boas peças. Inclusive chegando. Olhando para o Botafogo, assumido pela Leila, Exato. Né? Vamos contratar como fez o Botafogo. E é normal, o que vai regular o mercado é quem está te puxando na frente. O Botafogo fez, você vai debater depois se tem fair play, se tem que investir, se está pagando, tem transfer ban, se não tem isso aí, você vai debater. Mas o Botafogo puxou uma fila de investimentos que quem quiser se manter ali vai investir também. Hoje já tem um elenco qualificado, como é o Flamengo, por exemplo, vai investir para estar à altura como o Palmeiras. Investiu, ainda não tem o Paulinho, é verdade. Isso. Não tem o Maurício, é verdade. Mas o que tem até ali, o Abel ainda não entendeu como ele vai fazer esse time render. Porque esse elenco aí, você citou os 3 jogos sem marcar, não é para passar em branco assim. Bom, não é para depender de uma escapada no final do jogo hoje, se o Flaco vai colocar para dentro, se ele vai errar. É mais que isso. E ele cria muito pouco. Você falou uma coisa fundamental, né? A bola não chega no Vitor Roque, né? Mas você falou... A bola chega em um jogador. No Estevão. Mas ela chega numa situação que não é algo combinado. Ela chega porque gira no Estevão para ver se sai alguma coisa. Gira... Não é que você está pegando o Estevão numa situação de 1 contra 1, sabe? Projetada para aquilo, que você girou de um lado, trabalhou do lado, inverteu nele para ele ter um campo. Não.
gira no Estevão, porque você está girando, está parado, o Botafogo travou esse meio campo, então abre no Estevão para ver se ele arranja alguma coisa. O Palmeiras não facilita o jogo. Exatamente. Ele busca no Estevão essa salvação da jogada. Perfeito. Ele busca para o Estevão resolver o que ele não resolveu. Já ouvi falar potencializando o cara ali, né? Por um momento o que é, sabe, é contraproducente. Se você, e o Vitor Roque, você está buscando o Vitor Roque? Essa bola está chegando nele, ou está chegando de qualquer jeito? Está chegando como está chegando para o Estevão? Toma aí e resolve, garoto. Você não está potencializando, então passa pelo Abel sim. Abel ainda não entendeu como vai potencializar isso. Chegaram Facundo, Vitor Roque, o Mikael, que está bem na zaga, para o lugar do Gomes, né? Então, é uma janela forte. Vitor Roque, Paulinho deve estar à disposição na segunda quinzena de abril. São bons jogadores, né? O Lucas Evangelista. O meio de campo, Emiliano Martins, ele chega e também é um volante que tem qualidade. Mas não está marcando. Vamos dar uma olhada, então, o Palmeiras recente. Põe na tela para a gente acompanhar. Ataque de milhões de chances perdidas. As manchetes criativas do Data ESPN. Um gol marcado, então, nos últimos 4 jogos, 60 finalizações, sendo 22 certas. Conversão de finalizações, 1,7%, é muito pouco, né? Grandes chances, 11, perdidas 10. Gols abaixo do esperado, menos 4,9. Então, nesses 4 jogos, só marcou aquele pênalti contra o São Paulo, aquele pênalti tão discutido do Arboleda em cima do Vitor Roque. É para se esperar, é de se esperar mais mesmo, né, Mari? Com esses jogadores em campo. Será que o Abel consegue dar jeito com essa turma? É de se esperar porque não fica só na função do centroavante que até então faltava ao Palmeiras, né? Quando ele busca o Vitor Roque. Esses números, eles também são potencializados pela temporada passada. Porque no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ele termina o campeonato como o time que mais criou essas situações, que mais finalizou, mas um aproveitamento baixíssimo. Então, de fato, lá já se apresentava uma questão de você contar com a individualidade de um garoto que é, de fato, fora da curva, que é no caso do Estevão, mas de você tirar essa responsabilidade de um Veiga, que também sabe marcar, de um Richard Rios, que também tem um chute bom de fora da área, de outros jogadores do Palmeiras que, de fato, tem essa qualidade. A bola aérea do Palmeiras, num determinado momento, foi muito forte. E o Flaco Lopes é bom nisso, né? Exatamente. Bom, então... mas vamos seguir pro Allianz Parque. Claro. Ao vivo, a gente tem lá o trabalho do nosso Vladimir Bianchini. Vamos ouvir o goleiro do Palmeiras, o Everton, depois desse empate com o Botafogo na região oeste de São Paulo. Vamos lá. Nos últimos dias, e como que foi o trabalho de vocês para justamente fazer essa estreia no Campeonato Brasileiro com um resultado que vocês não gostariam, obviamente? É difícil, às vezes as pessoas têm uma ideia de que jogador de futebol às vezes não sente as coisas, muito pelo contrário, a gente sente muito. Hoje o futebol ele ficou muito mais profissional, são dias que a gente dorme pouco, a gente pensa no que podia ter feito, no como poderia ter vencido aquele jogo. Era uma final, era uma oportunidade de marcar história, era uma oportunidade de ganhar do nosso maior rival, e tudo isso a gente sabe que pesa. A gente não mediu esforços para que o resultado fosse outro, é aquilo que a gente queria, mas futebol é isso. Infelizmente só vai ganhar um. Acho que a gente fica, né, não vou dizer contente, mas era um objetivo, chegar na decisão tudo pode acontecer. A gente queria a vitória, não veio. Aí chega, né, a estreia, é normal que as coisas elas tendem a ser um pouco mais complicada por tudo que aconteceu durante a semana, mas que nem eu falei agora, o que a gente não pode aqui é achar que está tudo errado. Não, a gente vem trabalhando, a gente tem ciência de que a gente precisa melhorar e vai melhorar, vai trabalhar incansavelmente, vai trabalhar no nosso limite para que a gente possa melhorar, apresentar, né, sempre o melhor futebol possível. E sabendo que a gente não tem muito tempo para se lamentar também. Quinta-feira a gente já tem Libertadores, é um campeonato, tem uma estreia fora, a gente sabe o quanto vai ser difícil, então é descansar agora, corrigir o que tem para corrigir, melhorar e seguir em frente, porque eu tenho certeza que o Palmeiras vai daqui a pouco começar a trilhar os caminhos das vitórias e, consequentemente, a gente vai continuar brigando por título, que esse é sempre o nosso objetivo. E vamos para mais informações do Verdão. Como já está definido o grupo do Palmeiras na Copa Libertadores, vou trazer algumas informações desses adversários. E vamos pegar o Bolívia lá na altitude, né? Não tem jeito. Infelizmente caiu no nosso grupo no sorteio, mas agora vai ter que ir, né? Mas é um velho conhecido do Palmeiras. Na temporada de 2023, o Palmeiras enfrentou a equipe lá e perdeu até pelo placar de 3-1. No histórico dos confrontos, foram 6 jogos. 4 vitórias do Palmeiras,
contra 2 do Bolívar, essas duas lá na altitude. Já o outro confronto será com o Sporting Cristal, né? O Sporting Cristal enfrentou o Palmeiras somente 3 vezes na Libertadores, uma em 1962 e as duas últimas na Libertadores de 2013, na época que a gente tinha ganhado a Copa do Brasil em 2012, no ano seguinte a gente disputou a Libertadores. Nesses 3 confrontos foram 2 vitórias do Palmeiras e somente uma vitória do Sporting Cristal. E o último confronto do grupo é contra o Cerro Porteño, um velho conhecido do Palmeiras na história da Libertadores. Em confrontos de Libertadores são 14 disputas, onde o Palmeiras venceu 8, 4 empates e 2 derrotas para o Cerro. Além disso, o Palmeiras enfrentou a última vez o Cerro Porteño na campanha da Libertadores de 2023, onde venceu os 2 confrontos, tanto no Allianz Parque como lá no Paraguai. Além disso, ainda tem esse detalhe, né? Esse envolvimento do caso Luigi, como vai ser o clima, tanto aqui no Brasil, como também quando o Palmeiras for visitar o Cerro Porteño lá no Paraguai. E aqui nessa imagem está a tabela, a ordem dos jogos do Palmeiras na Copa Libertadores. Estreia contra o Sporting Cristal lá no Peru, depois o Cerro Porteño no Allianz Parque, jogo contra o Bolívar lá na altitude, Cerro Porteño lá no Paraguai e os 2 últimos jogos da fase de grupos no Allianz Parque. Enfim, deixa seu comentário, se inscreva no canal, deixa seu like também e até o próximo vídeo. Valeu!